O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei decolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco mais um dia esta Eucaristia, através da Rede Século XXI. Grande abraço a você que está também aqui participando conosco. Queridos padres, Padre Eduardo, Padre Marcelo. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E nós vamos fazer um caminho para que nós possamos compreender aquilo que hoje a palavra de Deus nos fala, segundo o livro do Coelet, do Eclesiastes. Queridos irmãos e irmãs, com certeza nós já ouvimos falar do rei mais sábio de toda a história de Israel. Quem foi? O rei Salomão, filho de Davi, um homem rico, um homem inteligente, um homem que acumulou sabedoria, um homem que tinha boa reputação, um homem que tinha tudo, serviçais, funcionários, riquezas, amores. Salomão chegou no topo da vida humana. Porém, num determinado momento, ele começou a perceber que nada o satisfazia. Salomão, como diz a história, construiu o templo mais luxuoso e mais pomposo da história, onde muitos ainda hoje tentam reproduzi-lo. Um determinado momento da sua vida, nada mais o satisfazia. Sua vida caiu num grande vazio. E nós pregamos isso com insistência, quando nós confiamos e depositamos toda a nossa fé nas pessoas, nos bens materiais, em tudo aquilo que passa, nossa vida também cai num vazio. Nossa vida passa a não ter tanto sentido como nós esperamos. E Salomão, embora tivesse tudo, percebeu que não tinha absolutamente nada. Tornou-se uma pessoa vazia, uma pessoa infeliz. E aí nós nos lembramos daquilo que está escrito no livro do Eclesiastes, um pouquinho mais à frente da leitura de hoje, no capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Era este anseio que flertava com Salomão em seu coração. Ele começava a perceber que nada no mundo traria realização plena para o seu coração, para a sua própria vida. Num determinado momento, o rei, ele chega à seguinte conclusão: eu preciso ser feliz. O maior rei, nós podemos assim dizer, em termos de sabedoria. No primeiro livro dos reis, nós temos a prova disso. 2 mulheres foram levadas diante do rei, brigando pela posse de uma criança. As duas diziam que eram mães, as verdadeiras. Então o rei, tomado pela sabedoria, disse: já sei o que vou fazer. As 2 mulheres querem a criança, vamos cortar a criança ao meio.
E naquele momento, a mãe verdadeira disse: não, pelo amor do Senhor, não machuque o meu filho, que ele fique com a outra, mas não machuque o meu filho. E nesse momento, foi descoberta a verdadeira mãe. Um homem cheio da sabedoria. E o livro da sabedoria, que é a sabedoria de Salomão, nos ensina a caminharmos justamente, a trilharmos este caminho de fé, a pedirmos a Deus nas nossas orações a sabedoria que vem de Deus. Em Eclesiastes 3, versículo 12, diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Nisto deve consistir a nossa vida. De forma simples, ser feliz e praticar o bem, e praticar a bondade. Nisso deve consistir a vida do homem. No versículo 20 diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e todos voltarão para lá. Aquilo que nós rezamos até hoje, na quarta-feira de cinzas. Tu és pó, e ao pó hás de voltar. Salomão, queridos irmãos e irmãs, com toda a sua sabedoria, foi percebendo que o verdadeiro sentido da vida não está nas pompas, não está na realeza, mas na simplicidade e na felicidade verdadeira. Por isso Salomão nos diz hoje que muitas coisas que nós buscamos são apenas vaidades. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra é sempre a mesma. Nossa geração vai passar, daqui a algumas décadas, outras pessoas estarão sentadas aqui, nestes lugares. Outros padres estarão ocupando a nossa posição. Outros estarão cantando em nosso lugar, comentando, filmando. A nossa geração vai passar. Céus e terras passarão. Mas a palavra de Deus, amados, ela é para sempre. Por isso que nós façamos tudo, desde o amanhecer, com coração sincero, com simplicidade, pedindo a Deus a sua força, a sabedoria. Nós falávamos disso hoje, não? No café da manhã, pedindo a Deus a sabedoria que guiou Salomão, a sabedoria que guia a nossa vida também, que possamos viver e buscar o essencial. Porque nós estamos no mundo, queridos irmãos e irmãs, mas nós não somos deste mundo. E foi isso que o rei Salomão percebeu durante toda a sua magnífica existência. Nada neste mundo pode satisfazer o nosso coração. Poder, status, riquezas. Podemos até nos lambuzar num certo momento de tudo isso, mas depois virá o vazio. Depois virá a solidão, porque nós somos filhos do céu, porque nós somos filhos do alto e não deste chão. Vaidade das vaidades. Quando nós nos preocupamos em aparecer, quando nós nos preocupamos em ser mais do que a própria palavra de Jesus, vaidade das vaidades. Quando nos preocupamos, sim, em ser sempre os melhores naquilo que fazemos. Como disse a palavra, daqui a pouco nossa geração vai passar e virão outros e nós talvez sejamos até mesmo esquecidos. Vaidade das vaidades. Foi isso que levou o rei Herodes desde o início a perseguir o menino Jesus por causa do seu medo. Medo de perder o seu poder. Medo de perder a sua realeza. Por isso a Sagrada Família precisou fugir. E crianças perderam a vida por causa da perseguição. Vaidade das vaidades. E agora o seu filho Herodes havia matado João Batista, como nós ouvimos no Evangelho, para satisfazer a sua companheira adúltera, infiel, assim como ele. Nos lembrando daquele episódio da festa, onde a filha de Herodíade, Salomé, dançou de forma magnífica. E o rei disse, por causa da sua vaidade, peça o que quiseres, e até metade do meu reino eu te darei. Para mostrar o seu poder em nome da sua vaidade. E eis
que Herodíades e Salomé cochicharam e pediram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E é diante deste contexto que João Batista foi martirizado por causa da vaidade, por causa da verdade que ele pregava. Mas ninguém pôde calar aquela voz que gritava no deserto. Herodes pensava, amados, que matando João Batista, estaria totalmente livre das acusações de João e também, claro, das murmurações de Herodíades, porque o Batista denunciava a sua condição adúltera. Dizia, olha Herodes, você está em adultério, porque você tomou para si a mulher de seu irmão Filipe. E Herodíades odiava o profeta por causa da sua palavra, por causa da verdade que ele anunciava. Então agora, Herodes fica perplexo. Diziam que João Batista havia retornado. E se questionavam, quem é este homem? Queriam saber quem era Jesus. Alguns diziam que era a reencarnação de Elias. Muitos, desde a existência de João, já o confundiam com o Messias, mas o Batista era um homem que sabia o seu papel no mundo. E eu já disse isso aqui em outros momentos, como é bom e importante nós sabermos o nosso papel no mundo. Por que nós viemos? Qual a nossa missão? Quando diziam, você é o Messias, ele falava, não, eu não sou. Do Messias eu não sou sequer digno, amados, dizia o Batista, de desatar as correias das suas sandálias. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E ele viveu a sua missão, a sua vocação de aplanar, de endireitar as veredas do Senhor, porque de fato foi para isto que ele veio. Ele que batizou o autor do batismo. E assim, através do batismo, Jesus dá início à sua vida pública, como nós rezamos no Santo Terço, nos mistérios da luz. A vida pública de Jesus que começa a partir do seu batismo. Então Herodes dizia, eu mandei degolar João. Quem é esse homem de quem ouço falar essas coisas? E ele queria conhecer Jesus. Por curiosidade, talvez por medo, talvez pela própria vaidade. Que nós queiramos também diariamente conhecer Jesus. Eu não posso dizer, eu já me encontrei com Jesus, eu já fiz uma experiência espiritual com Jesus há 15, há 20 anos atrás, mas todos os dias a liturgia e a vida exigem isso de nós, que façamos sempre uma experiência nova de Cristo. Uma experiência profunda do Senhor. Herodes queria saber quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você conhece nosso Senhor Jesus Cristo? Não só de boca, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas do fundo do nosso coração, quem é verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo para você? Que a nossa resposta seja como a de São Tomé, meu Senhor e o meu Deus. Que façamos juntos, irmãos e irmãs, esta experiência profunda do Cristo, que chamava a atenção por onde passava com humildade, sem vaidade. Deixemos de lado a nossa vaidade humana, o nosso ego humano, que nós possamos chegar à mesma conclusão de Salomão, diante do caminho que nós percorremos na primeira leitura. Tudo é vaidade, mas sem deixar de anunciar o nome de Jesus, sem cair naquilo que Nietzsche dizia, no niilismo, no vazio, na vida sem sentido, de que adianta eu me levantar da cama hoje, se um dia nós chegaremos e findaremos esta caminhada através da morte. Que o Senhor nos ajude a vencer o nosso desânimo, a nossa depressão, que muitas vezes também é a nossa vaidade humana gritando, porque a tristeza toma conta do nosso coração. Porque nós abrimos espaço para a tristeza dentro da nossa vida. Muitas vezes por causa da nossa vaidade. Eu tinha tanto e me tiraram tudo. Hoje eu sofro. Hoje eu choro. Hoje sou uma pessoa triste. Muitas vezes isso também é vaidade. Que o Espírito Santo nos conduza a esta mesma sabedoria de Salomão,
Que o Espírito Santo nos revele cada vez mais quem é Jesus, quem é o Senhor. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.